ensino conselhos de gestores de crise. Então, eu quero dizer que eu vou voltar ao assunto, porque... Eu só dou trabalho para gestores de crise. Aparentemente, desde 2002, ele tá nessa... Salve, canhotinhos! Salve, canhotinhos! Hoje vamos comentar aí um caso polêmico recente aí que aconteceu aqui na semana, né? A morte do influencer de direita Charlie Kirk. Tava fazendo aquelas conversas que ele fazia em universidade. Ele veio ao público para as pessoas discordarem dele e quem discordava com razão, ele não publicava os vídeos, né? E alguém discordou de maneira muito agressiva dele, né? E definitivo. Um argumento imparável. Que ele engoliu quieto. Pô, a gente vai falar sobre o cancelamento do Peninha. Vamos nós ser cancelado aqui. Não, eu não falei nada. Um argumento contundente, perfurante, eu diria. Um argumento que foram direto na jugular, né? Foi. No João Goulart. Foi pego no João Goulart dele. A resposta ficou presa na garganta. Ele não conseguiu, né? 4 minutos de roast do Charlie Kirk. Que merece, cara. Que merece... Porque a gente não pode dar nossas devidas opiniões, verbalizar, assim. A gente tem que ficar que nem ele, bem quietinho. E a gente não pode verbalizar exatamente porque já deu problema não dá pra dizer que a galera da esquerda, porque o Peninha não é o representante da esquerda, não é. Mas o Peninha se colocou nessa posição. Porque ele vai longe demais do personagem, assim, também. Por exemplo, porque muita gente da esquerda, ou enfim, pessoas anti-conservadores, fizeram comentários ou até piadas sobre o caso do Kirk. Só que, cara, é uma coisa assim, apontando muita hipocrisia da situação lá. Que só pra resumir, né? Uma das falas que ressurgiu ali, inclusive, que eu fiz um vídeo comentando disso, é que ele achava que pelo direito de ter armas nos Estados Unidos, e mesmo que isso diminuísse a segurança em modo geral e causasse algumas mortes de inocentes, ele ainda achava que valia a pena essas pessoas morrerem. Para a proteção da segunda emenda americana, né? O direito de portar e manter armas. Essa seria... a base para que protegesse os outros direitos. Essa foi a frase dele. Sim, pra proteger. Que a gente sabe que é o direito à propriedade, aquele negócio todo lá. Só que aí, cara, os números, se eu não me engano, chegaram a 45 mil mortes ano por morte. Cara, nos Estados Unidos, a principal causa de morte de crianças e adolescentes até 19 anos, a principal causa é arma de fogo. E a questão das escolas também, né, que volta e meia eu troco ideia com meus alunos, eu sempre mostro um mapa, desde os anos 60, eles têm um mapa lá, desde os anos 60 até agora, quantas escolas sofreram atentados, são mais de 2.000. Sim, com ou sem vítimas, contando todos os ataques, mesmo vitimados ou não, desde Columbine, que é os mais famosos, até... E se tu tirar pessoas que entraram em outros lugares que não escolas, né, porque sim, escolas. E, cara, falando só da questão de armamentista, já é o suficiente para mostrar que o cara não valia muita coisa, né? Mas ele tem uma coletânea de falas extremamente... Cara, o cara totalmente conservador, totalmente de direita, totalmente preconceituoso. Muitas falas racistas, homofóbicas, transfóbicas. Anti-imigração, anti-aborto, inclusive em casos de violência, que ele era contra o aborto em todas. Porque a base deles é religiosa. Tanto que, cara, ele foi num daqueles... debates de 30 de esquerda contra ele. Rolou? Rolou. Ela perguntou assim, não, então tua filha for estuprada, ele começa a querer, tipo, a refletir, não ia acontecer, porque... Não, mas estamos falando, se acontecer, se tua filha for abusada e ela engravidar, sim, a gravidez iria acontecer até o final. Isso, ele é tão convicto. Mas é que eu acho que eu acho que ele fala assim, dessa forma chocante, etc, assim, mas eu acho que é porque de fato nunca aconteceu com ele. Só que agora... E se acontecesse, ele não ia. E a gente sabe, isso é histórico também, né? O político de direita que tá lá na Câmara de Deputados tentando fazer ser mais ilegal o aborto, ele é o cara que já pagou aborto pra amante várias vezes. Será que a visão da família dele mudou agora? Já que eles são vítimas desse problema, será que eles acham mesmo que... Porque é um problema que o que aconteceu com ele é só porque, de fato, as armas estão liberadas. Não aconteceria nada. É que nem a piada do Chris Rock, né? O Chris Rock sempre é mencionado quando tem piada social, né? Ele fala assim, um cara foi lá e matou 100 pessoas numa festa com uma arma. Beleza, se não tivesse a arma, ele entrou com ele poderia ter feito com uma faca. Ele falou, não. Eles adoram falar isso, né? O que não mata é a arma, a pessoa poderia usar com uma faca. Então, porque não tem esfaqueamento em série em escola. A não ser que o cara seja muito rápido. Ele seja muito rápido, né? E o Chris Rock fala assim, cara, tu acha mesmo que
Eu tô esfaqueando uma pessoa e 99 pessoas ficam olhando, tipo, meu Deus. Eu conheço uma história de dois rapazes que estavam na rua e foram assaltados. Quando o cara mostrou que o que ele tinha era faca e não arma, os caras conseguiram correr. É. Aí você assiste o nosso show pra você conhecer essa história toda. Vai ter o corte, tem que gravar o show pra ter esse corte. Na nossa opinião, este homem era um ser desprezível. Sim, completamente. Beleza. Estabelecido. Só um asterisco, um parênteses que eu preciso deixar aqui, porque eu sou contra o assassinato, tá? Eu tenho que deixar bem claro, eu quero deixar claro. Eu sou a favor de ir contra a direita no campo ideológico e exporem suas ideias que são horrorosas e eles mesmos cavar a própria tumba, sem trocadilhos. Claro que a questão humana, tirando a ideologia, não é difícil desassociar a questão da pessoa e suas ideologias, porque Não tem como. não tem coisa. Mas o fato isolado, sem saber quem ele é uma catástrofe, é horroroso, é horrível, de fato. Pra mim, o cara que deu o tiro não é herói. Eu não é. um herói, até Tanto que ele era mais conservador exato. do que o Kirk, o que é também o que tá chocando a própria direita, né? Que eles estavam prontos que ia ser uma pessoa não binária, né? Que usou uma arma colorida pra matar o cara e raiva. Uma arma de mod do Fortnite. É uma tragédia, óbvio que é horrível a cena, é bizarra. É um sinal dos tempos, né? O tipo de violência Televisionada. que acaba acontecendo por causa do nível de violência intelectual que a gente já sofre. Né? Isso tudo é consequência dessa guerra ideológica. A tal da guerra ideológica e tal, que é um termo que, enfim, pode ser muito mal aplicado, mas é isso, a gente tá ficando tão mais extremo, tão mais violento esse embate, que, acontece uma coisa dessa que é um sinal dos tempos, na minha opinião. Pra quem não conhece, ou pra quem conhece o meu trabalho na internet, sabe que todo dia eu falo desse homem, que é o Eduardo Bueno, que é uma das pessoas da qual eu me inspirei, e aí a obra dele, aprendi história, eu achei legal, e daí vi que dava pra fazer conteúdo desse tipo na internet. E ele sempre foi polêmico, ele sempre se envolveu, sempre falou mais que dele. Faz parte da persona do cara, né? O cara xingar e falar mal das coisas. Volta e meia tinha polêmica. Teve polêmica quando ele falou mal de Gramado. Sim, que é um dos vídeos lá que eu também repostei, fiz um meme lá, você está num date comigo. E eu vi você. E a Serra Gaúcha, o lugar mais brega do Brasil. Esse vídeo que ele falou do Charlie Kirk, que ele fala, inclusive, que o mundo é melhor sem o Charlie Kirk, foi tirado das redes. Ele privou todos os comentários em vídeos até então, porque ele se passou? Sim. Então, eu não sei porque eu não consegui ver o vídeo. Né? Foi eliminado. Porque assim, é o que a gente tava falando, né? Eu não comemorei a morte do cara. Sim. Né? É uma coisa terrível que isso seja uma consequência, mas é uma consequência do que a direita vem trazendo. Mas entender que, poxa, o cara causava um dano gigantesco, o cara na plataforma do conservadorismo agressivo, né? Que causava um dano, espalhando preconceito. Então você achar que o mundo fica um pouco mais tranquilo sem ele, é um pouco lógico. Isso não significa que o ato dele ter sido assassinado é algo a ser comemorado. Quando ataca algum ídolo da direita, a gente vê repercussão muito mais escandalosa, muito mais punitiva do que quando, por exemplo, pessoas faziam um chacota do assassinato da Marielle. Daí começa esses falsos paralelos, né? Como se... Porque pessoas que fizeram piada sobre a Marielle, de repente acham um absurdo fazer piada sobre esse cara. Sendo que não é nem tipo, foi igual de um lado e do outro. A gente tá falando de uma pessoa que lutava por um mundo melhor, por direitos de minorias, e foi morta por milícia, porque ela atrapalhava o trabalho de criminosos, comparando com um cara cuja missão de vida era diminuir direitos de minorias, e ele foi morto por uma pessoa que achava que ele não era radical o suficiente nisso. Karma, ele é um camaleão, ele vai e volta, come and go. Cara, isso é irônico, é poético, é trágico ao mesmo tempo. Ele foi vítima do próprio discurso, então eu acho, cara. O cara fez um combo das emendas, né? Porque a primeira emenda é liberdade de expressão, não é? Ele usou a segunda emenda pra expressar a primeira. O que ele queria expressar era que ele achava que o Charlie Kirk tinha que morrer.
E ele usou a segunda emenda pra expressar isso. No que o Peninha errou? Ele sempre teve esse lado dele, falastrão. Ele é incancelável. Ele é o cara que, tipo, quando ele fala os bagulho, ou ele não tá nem aí, ou ele tá ligado na consequência que ele fala, né? E as consequências que vão chegar nele, gente, tipo assim, se vocês acham, vamos cancelar o Peninha, cara, vocês não vão conseguir cancelar, cara. Porque o Peninha é rico a gerações. Ele é quase um burguês, ele não é burguês. Ele não precisa mais ceder as coisas pra ter dinheiro. Assim, vocês vão querer cancelar livro, cara, fiquem tranquilos, daqui a 2 semanas ele vai escrever mais um livro que vai valer 3 milhões, tu não pode deixar as intolerâncias passarem e tal, mas aí o que acontece? Quando o Charlie Kirk falou, não houve represálias quanto à fala original. Agora, quando tu é intolerante com ele ser intolerante, aí há represálias de uma galera. Mas o Peninha acaba falando isso no vídeo. Ele tem 2 retratações que ele dá, porque as retratações do Peninha são maravilhosas. Ele não se retrata de nada. Elas são muito longas, gente, tá? Então a gente só... Ele fala, não, pode crer, eu podia ter falado diferente, então deixa eu falar outras 8 coisas ofensivas aqui. Aqui, tem a primeira... Falou que ia ser manifestado de forma mais ampla. Você sabe, né? Essas pessoas especializadas em gestão de crise na internet, eles costumam sugerir que pessoas que estejam envolvidas assim em, digamos, turbulências, como a que eu estou envolvido no momento, saiam das redes por uma semana, 10 dias, 15 dias. Né? É uma medida prudente. Mas eu sou um pouco imprudente, assim, sabe? E eu, na verdade, acho que decidi Nada sarcástico. reforçar a minha presença nas redes. Porque você sabe que existe uma coisa chamada espiral de silêncio, que é uma coisa que aqueles que são contrários à tua opinião, e é muito louco, né? Que são aqueles que são contrários à tua opinião, em geral, se ela for aquilo que se chama de opinião progressista, seja lá o que isso quer dizer. Mas se for... Vale lembrar que o podcast que ele tinha foi cancelado por pressão daqueles 2 bundão, Dois bundão, dois bunda mole que trabalham com ele naquele podcast, e também por patrocinador, né? Cara, é por isso que, né, tipo assim, eles preferiram se afastarem da figura do Peninha pra não se queimar com o patrocinador, porque isso é o que importa mais, né? Porque assim, cara, como é que tu faz um projeto que se associa ao Peninha? E sabe que... Tipo assim, tu sabe que isso vai acontecer alguma hora. Cara, você tem que ter coragem pra, tipo, cara, não, eu contratei o cara, me associei ao cara, esse é o cara, pô. E outra que não foi nem falado no podcast que eles são patrocinantes, sabe? É muito fora, assim. Eu acho assim, o consumidor do podcast me ia parar de assistir o podcast. Cara, é porque aí tu entra... Os maiores críticos à cultura do cancelamento são pessoas de direita, conservadores, e são os que mais se mobilizam para cancelar pessoas quando algo os incomoda. A gente já viu, né, apresentação de teatro, stand-up, qualquer coisa relacionada à esquerda vai ter lá a mobilização do quadro de pais e mestres do La Salle para Murial da vida e... pra cancelar o negócio. Cancelar um show que se diz anticristo, o pai da mentira, umas coisas assim. Uma opinião assim de extrema direita, uma opinião racista, uma opinião homofóbica, uma opinião flertando com o nazismo, aí pode, né? Aí talvez a pessoa não deva recuar, né? Mas em geral quem tem essas opiniões assim diverge dessa coisa maciça que a gente pode chamar de extrema direita, aí eles ficam te calando e aí tu te cala, né? Pois eu não estou disposto a me calar. Não estou disposto a me calar. Porque eu acho que eu tenho muito a dizer. E eu sempre tenho muito a dizer. Inclusive, o que não deveria dizer. Às vezes, né, Pena? O senhor Eduardo... Às vezes diz, mas de repente não grava. Ensino. Posta. Ele não... Totalmente, se bem que isso vai mudar. Isso vai mudar, né? Porque eu já me manifestei de forma que eu próprio discordo, né? Quer dizer, mais ou menos, porque eu discordo da forma como eu me manifesto várias vezes. Mas o conteúdo das coisas que eu falei, claro que eu também já errei no conteúdo. Já errei, inclusive, informações, já errei datas, decoro as datas, já errei muitas coisas. Mas o cerne, o conteúdo
Vale lembrar também que o Jones Manuel também já entrou em embate com o Eduardo Bueno por algumas questões sobre a história do comunismo e sobre algumas falas do Peninha meio que eles discordaram assim, e eu acho que o Peninha foi muito infantil, na real, quando fez um vídeo em relação ao Jones Manuel, e o Jones Manuel sempre com aquela classe e com 45 de bíceps, ele sempre, né, com argumentos e tal, e o Peninha na época foi muito rasteiro e viu como os outros, ele foi baixo, cara. Foi baixo. E viu. O ego atrapalha aí um pouco. Sim, isso assim, é muito difícil. E aquele negócio, né, cara, não se ensina um cachorro velho novos truques, né, cara? Ele já vem de um berço de mimar, já é mimar e é toda. E eu acho que como sempre foi parte da persona dele e as pessoas gostam desse jeito escrachado e tal, de falar mal das coisas, aí às vezes ele não se liga e tá, mas não é o momento não, esse assunto seja mais Eduardo, menos Bueno. Menos Peninha. As questões que eu falo, é raro errar. Agora, a forma, eu já errei muitas vezes. Eu já fiz uma reparação ali anterior, e inclusive esses gestores de crise de internet dizem: você errou alguma coisa, admita que errou, peça desculpas e encerre o assunto. Mas eu não sigo conselhos de gestores de crise. Então eu quero dizer que eu vou voltar ao assunto, porque eu só dou trabalho para gestores de crise. Aparentemente, desde 2002, ele tá nessa... Eu errei na forma como eu me manifestei em relação ao assassinato de uma figura horrorosa e desprezível. Mas ele não tá errado. Até aqui tudo ok. Até ele tá ótimo. Só que eu preciso fazer mais porém, porque, em primeiro lugar, eu não festejei o assassinato dele e nem louvei o assassino. O que eu quis dizer, e digo de novo, porque eu acredito nisso e repito, é que o mundo fica melhor sem determinadas pessoas. Cara, é muito válido. É o que a gente comentou já. Sim, tipo, é isso. Não é o ato que aconteceu, é tenebroso, mas... Se ele tivesse tido um AVC fatal, se ele tivesse tido um ataque cardíaco, Death Note... E o filho, e a mulher. Sim, toda pessoa que perde alguém que ela ama, a pessoa vai sofrer, é muito triste. Uma criança agora por crescer sem o pai e tal. Não sei se para educação nessa criança não vai ser mais positivo também, mas... Foi o que o Peninha falou no vídeo. Então assim, só que aí... No mundo, pessoas tão terríveis assim, né? Talvez a gente não precisa de mais. Sim, mas e tu acha que a pessoa que perdeu um parente por causa de um tiro, em outra circunstância, aí vê esse cara indo com a plataforma dele falando assim, vai acontecer morte. Só que essas pessoas... Tem problema. E tu acha que essas pessoas se sentem como vendo o discurso dele? Que o problema é que parece que pra ele é importante, pros outros não. Tipo, a vida dos outros, whatever, assim, né? Porque tem que proteger a segunda emenda, né? Na minha opinião, ficou melhor sem a presença desse cara. O problema é que eu disse isso no dia ali da morte dele, mencionei as filhas, os filhos, né? Sabia de filhas, mas era um filho e uma filha. Vou voltar ao tema, né? E o tom, a forma, foram totalmente inapropriados, né? Eu não apenas admito isso plenamente aqui de público, como eu já admiti para mim, que interessa muito o que eu acho. Eu me interesso muito pelo que eu acho. Aliás, o que eu falo aqui é o que eu acho. E muita gente que me cerca e me ama, inclusive, não acha o que eu acho. Inclusive, a minha família ficou de cara já no momento. Antes... A Paula, a mulher dele, já deve estar... Mas de novo... Da repercussão. Porque, realmente, a forma, como eu falei, é errada. Eu errei. Mas o conteúdo do que eu quis dizer, eu vou repetir. O mundo fica melhor sem a presença de determinadas pessoas. E o mundo fica melhor com a presença de pessoas que nem eu. Ok, aí é um pouco... é transcendentalismo isso aí, Lescano? É transcendentalismo. É como a David Thoreau. Isso é... Cara, Holden, a vida nos bosques. Assim, qual que é a palavra que eu tô procurando? É muito atrevimento, assim, né? Você falar essa frase. O mundo fica melhor com pessoas como eu. Acho que esse é o passo que não precisava ter dado nessa caminhada aí. Mas tá tudo bem. Enfim, ele tem esse jeito dele, mas o que a gente entende é que a lição que a gente tira é assim.
a gente entende que quando tu é o principal emissor desse discurso claramente nocivo, nada acontece contigo, te dão toda Isso. forma, e o presidente dos Estados Unidos ainda faz um vídeo, tipo, poxa, morreu esse cara, né? Inclusive há quem diga que o atirador tava mirando na orelha, né? E foi no pescoço sem querer. Eu ainda acho que esse cara deveria ter atirado um pouco um ano atrás, ele podia ter atirado. Esse cara com essa mira tão boa aí, né? Tão boa, né? Então, acrescentar mais? Não, acho que tá bom já. Então, te inscreve no canal. Aperta o sininho, né? Tu clica no sininho, receber notificação. E manda pra galera aí, teus amigos, né? E já comenta aí se tu acha que o Peninha tava certo. O Peninha precisou se retratar. Tu continuaria assistindo o conteúdo dele mesmo? Ele não tinha. Tu concorda com a opinião ou na tua opinião ele é uma pessoa baixa? Vomitativa. Fogo neles.